Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de projeto de vida que está se iniciando agora. Quero desejar uma boa semana de estudos. Espero que tenham uma semana de dedicação, que possam aproveitar aquilo que vocês não conseguiram fazer na semana anterior, que façam nessa semana de agora. Prossigam com os objetivos de vocês, prossigam com as metas, não desistam, persistam, porque a persistência é algo admirável e é algo também que tem um retorno, certo? Então prossigam. Vamos começar nossa aula de projeto de vida hoje falando de algo muito relevante, ainda mencionando a questão dos jovens na adolescência. Vamos estar falando da responsabilidade dos jovens na sociedade. Gente, tá lá na plataforma uma atividade que vocês vão estar respondendo ela. É um arquivo em Word que tem algumas imagens. Vocês vão estar abrindo o arquivo. Esse arquivo ele pode ser editado. E aí vocês respondem um arquivo na própria atividade que eu mandei para vocês, viu? Novidade, a atividade essa semana ela pode ser digitada. Então você vai lá só responder o que eu coloquei no arquivo, que são algumas imagens. Mas aí, falar da responsabilidade, gente, do jovem na sociedade de hoje requer uma postura, requer uma autonomia, requer esse posicionamento que os jovens têm que ter. Por quê? Porque o jovem ele tem que ter a sua marca, né? E aí busca que essa marca seja uma marca positiva diante de diversas situações na sociedade. Porque sabemos que vocês, como jovens, estão inseridos em diversos contextos. Vocês têm que ter um posicionamento de responsabilidade na família, na escola, entre os amigos, na comunidade, com os avós de vocês, certo? Na tecnologia também, vocês têm que ter um posicionamento, uma responsabilidade. Falar de responsabilidade, por exemplo, na tecnologia, está relacionado à questão de você buscar se dedicar, buscar se apropriar dessa tecnologia inovadora, que não é mais nenhuma novidade para vocês, porque a maioria de vocês são desse século, né? Desse século que se iniciou com essa modernização, com esse encurtamento de distâncias, com essa facilidade que a internet ela propiciou. Então, isso é algo que já veio desde do berço de vocês. Então, é algo bem familiarizado a vocês. E aí, vocês têm que ter também uma responsabilidade de se apropriar dessas tecnologias, de utilizar elas para o bem, certo? De utilizar elas para agregar vocês. E aí, um exemplo de responsabilidade é a forma de você se posicionar nas redes sociais, é o conteúdo que você busca procurar na internet também, é você agir de uma maneira responsável, de uma maneira que suas ações elas influenciem nas pessoas ao redor de maneira positiva, certo? De maneira exemplar. Vocês têm a internet, têm as tecnologias, então, por que não utilizar ela a favor de vocês? Por que não pesquisar livros? Por que não pesquisar assuntos que vão cair na escola, nas matérias de vocês? Por que não pesquisar assuntos que vão cair no Enem? Por que não pesquisar coisas que vocês têm dúvidas sobre a adolescência? Por que não pesquisar profissões que vocês almejam chegar, né? Por que não pesquisar a instituição, o curso que você quer? Então, essa responsabilidade é uma responsabilidade que os jovens eles têm que ter nas tecnologias, entendeu? Esse interesse, essa postura de agir de maneira correta. Outro exemplo de responsabilidade que os jovens podem ter relacionado com a família é saber exercer seu papel de filho, seu papel de irmão, ou seu papel de neto, de neta, de sobrinho, de primo, certo? Porque nós vivemos uma sociedade hoje onde muitos jovens eles acabam não querendo exercer o seu papel. E aí, quando eles não exercem o seu papel de acordo com a função que eles têm naquela família, eles acabam tirando a sua própria identidade, né? Então, se você é um filho, haja com responsabilidade, zele pelos seus pais, agradeça os seus pais pelo alimento que você tem todo dia, pela roupa que você tem, por tudo aquilo que ele lhe dá.
Então, seja uma pessoa responsável nesse sentido, seja uma pessoa que dê o orgulho, seja uma pessoa grata, uma pessoa que sabe sim o momento certo de agradecer, sabe sim o momento certo de dizer que não está legal, o momento certo de dizer que está incomodando algo. Então, isso parte de uma postura responsável, de uma postura de posicionamento que o jovem ele tem que ter nessa sociedade. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é a responsabilidade que o jovem tem que ter na comunidade. Gente, procurem se engajar em ações sociais, em movimentos sociais na cidade de vocês. Participem da comunidade, mas participem com responsabilidade. Sabemos que vocês têm a idade para fazer certas coisas, mas também têm a idade para não fazer certas coisas. E uma questão que parece ser muito taxada, parece ser muito, como eu posso dizer, careta, talvez, para alguns, ou a questão também de ser muito antiquado, né? É o consumo de bebida, certo? Se você é um jovem que está na idade que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que não pode ingerir álcool, que não pode beber, então, se você faz isso, já é uma atitude que você não está indo de encontro com o que o estatuto fala, né? Então, você tem que ter uma atitude que vá de encontro com o que as leis, com o que as regras falam, né? Você tem que ter uma atitude de obedecer, certo? E aí, se você obedece, geralmente você está sendo uma pessoa responsável. Seja uma pessoa responsável nas tarefas que você foi incumbido de fazer, seja na sua casa, seja na escola. Sabemos que estamos vivendo um período difícil, mas aí você como jovem, só finalizando já a nossa aula, eu vou falar da escola, né? A escola, ela sempre foi um lugar para nós mostrarmos a nossa responsabilidade. E vocês como jovens tem esse papel de, principalmente nessa pandemia, mostrar essa responsabilidade. Sabemos que estamos no momento certo, sabemos que temos uma internet, por exemplo, que tem dia que não presta, sabemos que tem assuntos, por exemplo, que nós não compreendemos, que o professor explicou, sabemos que tem palavras na pergunta, ou então naquilo que o professor colocou, que eu não compreendo, mas aí, diante de todas essas adversidades, eu tenho que ter o quê? Uma atitude responsável. Qual é a atitude responsável? Se eu não estou compreendendo um posicionamento de uma pergunta, se eu não estou compreendendo um assunto, qual é a atitude responsável? Recorrer ao professor. A atitude responsável não é dizer, por exemplo, que o professor ele passou algo difícil. Gente, ele pode ter passado algo difícil sim, mas é porque você não está compreendendo. Mas aí sua atitude responsável é o quê? Procurar o professor. Professor, eu não entendi sua pergunta, eu não entendi o que essa folha aqui quis dizer. E aí você está agindo com responsabilidade. Outra coisa também é você cumprir as suas metas, cumprir os seus deveres na escola. Sabemos que vocês têm um prazo para entregar as atividades. Ah, professor, mas aconteceu algo, a minha família, essa semana, o meu tio adoeceu, a minha mãe foi para o hospital, eu tive que viajar, ou então eu tive que trabalhar assim de manhã, e aí eu não mandei a atividade. Gente, tudo pode ser conversado, tudo pode ser dialogado, mas aí qual é a atitude responsável? Você chegar no seu professor. Isso é uma responsabilidade que você, jovem, tem que ter na escola. Chegue para o seu professor. Professor, eu não fiz por causa disso, disso, disso e disso, entendeu? É uma atitude, gente, de você não demonstrar que você não entendeu, de você demonstrar que você não fez uma atividade, de você nunca ter feito nada em uma disciplina. Isso não é uma atitude correta, certo? Por quê? Porque você está demonstrando que não está nem aí para a situação. Embora que você talvez esteja passando por um momento conflituoso, mas nós, como seus professores, nós não temos como adivinhar se você está passando por tudo isso, certo? Então, esse momento que nós estamos vivendo, né, onde tem muitos alunos que estão passando por dificuldade, que não estão respondendo a atividade, que praticamente estão só na nossa plataforma, ou então só nos grupos de WhatsApp, e não aparecem para fazer atividade, é algo muito difícil.
Mas aí o jovem responsável, o jovem que se apropria da responsabilidade, ele tem isso em mente. Ele tem isso de falar com o professor, ele tem isso de falar com alguém da escola, certo? Se não quer falar com o professor, de falar até com a sua mãe ou com o seu pai ou seu responsável. Né, dizer para ele, ó, eu estou tendo dificuldade aqui, então vamos entrar no consenso para que essa minha dificuldade ela seja sanada, certo? Então, você que é jovem, você tem que ter essa responsabilidade. Apropie essa responsabilidade para você. Responsabilidade, ela nunca faz mal. Responsabilidade, gente, ela é algo que fundamenta o nosso caráter. Ela está relacionada à nossa formação de caráter. Uma pessoa responsável, um jovem responsável, que se apropria dos seus deveres e também dos seus direitos, é uma pessoa que sim vai conseguir prosseguir, conseguir progredir. É uma pessoa que não tem barreiras para ela. É uma pessoa que o céu é pouco para ela, porque ela pode crescer, entendeu? Além do que ela imagina. Então, a aula de hoje eu quero que vocês reflitam sobre essa questão da sua responsabilidade como jovem. Veja como que está sendo sua posição na sua casa como filho, sua posição na escola como aluno, sua posição na comunidade. Será se esse período que nós estamos vivendo agora, gente, será se não tem como eu ajudar alguém que esteja necessitado? Precisando de uma palavra, precisando de um obrigado, precisando de um carinho, precisando talvez de uma comida, né? De uma cesta básica, né? Talvez, será se não tem isso? Então, gente, se apropriem desse espírito de solidariedade, se apropriem dessa responsabilidade de jovem, de fazer bem na comunidade que você mora, dessa comunidade que você está inserido, certo? Então, nossa aula é isso. Vocês vão fazer o que eu disse para vocês, responder o material que está lá no arquivo, certo? Bom dia para vocês e bom início de semana.